Glórias ao nosso Senhor, que vive, reina eternamente. Somos gratos a Deus, porque mais uma vez temos a oportunidade de estar na sua casa. O Senhor, de maneira graciosa, não nos colocou num país muçulmano, num país onde há perseguição religiosa, onde nós teríamos que nos encontrar em cavernas, em cemitérios, em lugares estranhos e escondidos. Nós temos liberdade para adorar a Deus. Muitas vezes essa liberdade ela é usada de uma maneira errada, equivocada, mas mesmo assim o Senhor ele continua presente em todas as atividades, porque Ele é soberano. Essa semana uma pessoa passou um vídeo para mim lá de um passarinho na mão de não sei o que, e voa o passarinho, e volta e voa, tal, assim, foi para todo lado isso aí. Aí eu lembro que no final ele fala um pouco sobre o conceito do livre-arbítrio. E aí eu respondi para a pessoa, olha, já acabou? Já acabou. Falou de Nossa, livre-arbítrio. foi mais rápido do que eu pensava, hein? E eu falei assim, olha, você só tem que decidir uma coisa. Se você acredita em um Deus soberano, ou se você acredita que você tem escolha, que você pode fazer o que você quiser. Os dois não encaixam na figura de Deus. Ou você tem um tipo de Deus ou outro tipo de Deus. E aí a pessoa, deu um joinha, né? Isso aí, as pessoas hoje elas se comunicam mais através de símbolo, a pessoa não sabe o que falar. Ou ela manda para você aquelas figurinhas lá, com o passarinho no café voando, bom dia, que eu odeio aquilo. Entendeu? Ou então só símbolozinho, né? Não sabe se expressar, ninguém sabe mais escrever e falar bom dia, tem que colocar uma imagenzinha. Mas nós temos que entender que o nosso Deus ele é soberano. Nesse primeiro período, nós estamos tratando sobre o ser de Deus, seus atributos, falando sobre a justiça de Deus, em especial a ira de Deus. E por mais que seja estranho, as visualizações dos vídeos elas têm sido maiores em cima da ira. Parece que o pessoal gostou da ira, gosta de realmente falar sobre esse assunto, e nós vamos falar um pouco mais. Semana passada nós finalizávamos o assunto sobre a ira parcial, que é a ira terrena, a ira em que ocorre nos nossos dias, e nós falamos que o maior exemplo da ira parcial foi Noé, em que ali bilhões de pessoas morreram, natureza foi totalmente devastada, não houve nenhum exemplo de manifestação da ira parcial de Deus como nos tempos de Noé. Não, mas a primeira guerra, a segunda guerra, World Trade Center, não. A maior manifestação da ira parcial de Deus foi nos tempos de Noé. Esse tempo foi de grande pecaminosidade da raça humana. E nós, como estamos? Isso são coisas que nós temos que meditar. Será que nós estamos na mesma medida? Será que nós estamos numa medida melhor, pior? Assim como foi nos dias de Noé, será também o dia da ira final. E nós temos visto, estava conversando ontem com um rapaz, e ele estava me dando carona até o metrô, e ele falava assim, eu fico olhando as coisas do mundo, e eu lembro exatamente daquela passagem que as pessoas casavam e davam-se em casamento, trabalhavam, faziam toda sorte de atividades e ninguém está nem aí. O maior sinônimo, o maior exemplo que tem é você abrir as mídias sociais em que está todo mundo dando risadinha, e se é São João é São João, se é Halloween é Halloween, e não importa. Hoje é dia da igreja, é igreja, hoje é dia do pagode, é o pagode, e a pessoa está em todos os cenários. As pessoas elas não estão nem aí para o cristianismo. Assim como foi nos dias de Noé, assim será também no dia do Filho do Homem. E nós começamos a falar sobre a ira final, e nós iniciamos dizendo que um grande problema é aqueles que passaram pela ira temporal ou parcial de Deus, também vão passar o juízo final. Às vezes a gente acha, a pessoa sofreu muito aqui, então ela não vai sofrer lá. Ela padeceu aqui, então não padece lá. Como se fosse alguma regra de compensação, e não existe isso dentro do âmbito cristão. A pessoa que padeceu aqui,
Se ela não for filho e filha de Deus, ela vai padecer lá de novo, e numa condição extremamente superior. Falamos que a manifestação da ira final, ela está reservada para o último dia, e é o dia da vingança do nosso Deus. Pastor, mas Deus é amor. Deus fez as violetas, Deus fez as margaridas, fez o passarinho, e Deus também vai executar a sua vingança. Lemos alguns textos do livro de Sofonias, que fala que haverá destruição dos elementos da terra. Falamos que se você for observar lá em 1 Pedro, você vai ver que os elementos, eles vão ser desfeitos, não pela água, mas pelo fogo. Destruição. E finalizamos falando sobre o Apocalipse capítulo 6, onde fala-se que o grau de aflição vai ser tão grande, que as pessoas elas vão pedir para morrer, não vai vir. Citamos o exemplo daquela queda daquele prédio lá em Fortaleza, e você imagina você pedindo para você estar debaixo daquilo, sem oxigênio, sem água, passando frio, e aquilo vai ser uma sensação melhor do que o dia da ira do Senhor. Começamos também falando sobre a procedência dessa ira. De onde vem essa ira? A ira vem do céu. A ira do Senhor não é manifestada através de pessoas. A ira do Senhor provém dos céus. Quando teve Noé, as fontes dos céus elas se abriram e alagou esta terra. Imagina a quantidade de chuva que foi. Fale, querido. Podia ter uma pensamento, mas eu tenho dúvida agora. O dia da ira do Senhor não haverá morte. O dia da ira do Senhor vai ser o dia do juízo. Não, aí que está. Nós temos todo um contexto escatológico que eu não tenho tempo para estudar aqui, para mostrar aqui. Em já ter estudo, posso indicar. Há várias correntes que dizem sobre, algumas correntes pentecostais, elas falam sobre 3 anos e meio de princípio de dores, mais 3 anos e meio de grande tribulação. Não é isso o que a cultura reformada fala. Ela fala sobre um dia de juízo, em que a coisa vai pegar. Qual que vai ser a extensão disso? Entenda que diante de um grande sofrimento, mesmo 1 hora parece que é um dia inteiro. Você vê muitas referências em que a pessoa está passando por uma ansiedade, por um problema, por um breve tempo, mas parece que ela está 1 ano sofrendo aquilo. Então eu não sei te dizer qual vai ser o temporal do sofrimento, pelo menos no início. Depois tem toda a eternidade. Mas nós temos um julgamento em que as pessoas elas vão ser constrangidas. Esse constrangimento vai ser pior do que a aflição física, porque você vai ter plena consciência daquilo que você é e do que você faz e do que você fez, e a consequência dos seus atos. Pessoas que morreram, pessoas que padeceram, e você vai ter aquela carga emocional do que você deixou de fazer, das coisas erradas sobre a sua vida, como se fosse um tanque de água virando sobre a sua cabeça num instante só. Essa dor é uma dor que é muito mais psicológica, muito mais espiritual, mas que vai ser muito pior do que uma dor física. E eu não sei quantificar quanto isso será. Mas esse momento pré-julgamento, ele é um momento em que as pessoas elas vão pedir para montes caírem sobre as suas cabeças. Então a coisa não vai ser fácil. Não vai ser fácil. A ira de Deus ela se manifesta dos céus. O juízo vem direto dele. Ele não usa outras pessoas. Aqui na terra ele usa pessoas dentro da manifestação parcial. Exemplo, pastor, Ezequiel, Nabucodonosor ele vem e age como um agente de Deus na manifestação da ira parcial. Quando for o dia da ira final, ele não tem pessoas para agirem em nome dele. Ele mesmo irá agir, ele mesmo irá manifestar a sua ira. Jesus e a ira de Deus, aquele que é o Cordeiro, aquele que entregou a sua vida de bom grado, espontaneamente. Ele cumpre 3 papéis na manifestação da ira do Senhor. 3 papéis em relação a essa manifestação da ira. Primeiro, um tem a ver consigo mesmo. Ele
sofreu a ira do Senhor, que era reservada sobre as nossas pessoas, sobre as nossas vidas, na cruz do Calvário, na paixão de Cristo. O que nós, como seres humanos, se não debaixo da graça dele, iríamos pedir para que ele derramasse a ira, e que ele não derramasse a ira, mas que o mundo caísse sobre nós, naquele momento aquilo caiu sobre os ombros de Cristo. A manifestação do dia do Senhor foi sobre os ombros de Cristo naquele dia. Primeira posição. Segundo, tem a ver com os filhos de Deus, e outro com os ímpios. É curioso saber que Jesus Cristo ao mesmo tempo exerce os três papéis. O primeiro, ele é o recebedor da ira, como nós dissemos. Segundo, ele é o salvador daqueles que são eleitos do Senhor. É um papel importante, em que ovelhas são separadas de bodes, salvos, são separados daqueles que estão debaixo da ira do Senhor. É o segundo papel de Jesus Cristo. E o terceiro, é ele que vai aplicar a ira. A figura de Cristo, ele é aquele que vai fazer o juízo, e ele vai aplicar a pena, e ele vai olhar nos olhos de quem for e vai falar assim: você vai para o inferno. Não vai haver nenhum tipo de discussão, nenhum tipo de provas diferentes, porque naquele momento a pessoa vai ter plena consciência de que todos os seus atos escusos vieram à tona, e não vai ter nada a ser feito, a não ser aceitar a pena aplicada por Jesus. Vamos analisar um pouco mais de cada desses três aspectos de Jesus Cristo dentro da ira de Deus. Primeiro, com respeito a si mesmo, ele é o recebedor da ira de Deus, e é o que nós analisamos dentro dos evangelhos, é o que nós estudamos dentro do evangelho de João. E você, qualquer carta de João, qualquer carta dos evangelhos que você assistir, você vai ver essa manifestação, essa preparação da manifestação da ira de Deus sobre Jesus Cristo. Algumas coisas devem ficar claras nas mentes dos cristãos. Deus, por necessidade da sua própria natureza santa, precisa fazer com que a sua ira caia sobre o pecador, ou sobre alguém que tome o seu lugar. Jesus Cristo foi o representante daqueles que o Pai lhe havia entregue, tomando o lugar deles, que ele foi o fiador da superior aliança. É como se ele tivesse pago o preço, e mesmo que você ainda não tivesse adentrado dentro dos portões celestiais, pelo sacrifício de Cristo você tem direito. Se tem alguma figura dentro do direito que fale sobre isso, eu não sei, mas ele tem esse direito, nós temos direito por causa de Cristo. Não há como Deus olhar para mim e para você e falar assim: olha, eu não vou levar em conta o sacrifício de Cristo e você vai para o inferno. Não tem como, porque a natureza santa de Deus estabeleceu as formas e procedimentos de agir, e ele não sai daquele processo, daquele método, daquilo que ele definiu. A palavra de Deus diz que pode cair vírgula, tio de qualquer coisa, mas da palavra não cai nada, nem o espaço se perde, nada. Tudo vai se cumprir. E por isso você tem este respaldo espiritual, não para você fazer o que você quer, mas para você entender que se você tiver o selo do Senhor, mesmo Deus naquele dia não vai poder falar, vai para o inferno. Amém? Amém. Glória a Deus. Parece que você está morrendo. Você não morreu ainda. Graças a Deus. Hebreus 7:22. Hebreus 7:22. 20 a 22. Por favor. E visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas este com juramento por aquele que lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. 22. Por isso mesmo Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Tá? Fiador. Você vai alugar um imóvel e a pessoa fala: eu preciso de um fiador. Aí você se apresenta como fiador daquele imóvel,
E a pessoa não paga o aluguel, não paga o IPTU, não paga os impostos, não paga as taxas. E aí o proprietário ele vem para você e fala: você está com o aluguel atrasado. E você fala: não tenho dinheiro. Não tem dinheiro? Tá tudo bem, então não precisa pagar. Não, vai em você como fiador. Ele não pagou, quem paga é você como fiador. Nós não temos como pagar. Por mais que nós tentamos fazer boas ações aqui na terra, nunca nós iremos conseguir pagar a nossa salvação eterna. Como nós não conseguimos pagar a nossa salvação eterna, Cristo fala: eu pago. Deus pode cobrar de mim. Ele pagou a conta, de forma que o escrito de dívida que havia sobre nós foi cancelado. Colossenses 2,14. Colossenses 2,14. 13 e 14. Alguém, por gentileza? E a vós outros que Vós outros quem? Está falando de quem aí? Nós. Continua, Rô, por gentileza. estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, nos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Satanás, ele vai a Deus e fala: eu tenho algo contra a Menísia. Os anjos vão lá, não tem nada. Ah, mas eu vi ela fazer. Não tem nada. Alguém já pagou por isso. Essa dívida está paga. Glória a Deus. Mas e aquele dia que o André fez aquilo? Também não. Está em branco. Mas como está em branco? Foi ontem. Está em branco. Mas eu tenho foto. Está em branco. Mas como entender isso, assim? Porque ele pagou os nossos pecados, mas a gente, essa questão, né? A gente peca todo dia e Deus requer que a gente confesse perdão por todo dia. Não para perdoar o seu pecado. O seu pecado, ele não requer que você confesse os seus pecados e mude para receber perdão. Porque se assim o fosse, Deus era dependente de você. O que você não entendeu? A gente peca todo dia e pede perdão, Deus requer a confissão. Mas Deus já levou os pecados. Sim. Então a questão de pedir perdão todo dia... É uma ordenança de Deus, mas que não é para te isentar do pecado, porque da ação do pecado sobre a sua vida, e sim, simplesmente porque Ele está ordenando, porque o seu pecado ele já foi levado na cruz do Calvário. Os seus pecados de passado, presente e futuro, todos eles estavam lá, que é o que a Igreja Católica não entende. A Igreja Católica, ela mantém o quê? O rito da Santa Ceia ou da Eucaristia com o objetivo de fazer o quê? A remissão dos pecados do dia anterior. Já falei isso para vocês. Se você for em igreja católica, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, em qualquer lugar, em algum lugar do mundo, alguém está fazendo a expiação dos pecados do dia anterior. Nós tivemos os nossos pecados, todos eles colocados na cruz do Calvário. 100% aqueles que você cometeu, que você está cometendo e aquele que você vai cometer. Você já é perdoada pelo sacrifício. Qualquer acusação sobre você está na cruz. Os filhos, né? Dos filhos, claro. Mas isso não te isenta de Não. arrepender. Não isenta de arrependimento, não isenta das consequências dos nossos pecados, exceto perdição eterna. Se você continuar uma vida de devassidão aqui na terra, duas opções: você nunca foi convertido, porque você não entendeu, ou então você vai passar uma vida miserável aqui, no último dia o Senhor te resgata, mas você vai passar uma vida miserável aqui. Por quê? Porque você não se arrependeu. A consequência do pecado, ele continua existindo, exceto
Punição eterna. Punição eterna foi levada na cruz do Calvário. Aleluia. Eu ainda não consegui entender muito mais depois. Porque realmente você falou, né? Levou todos os pecados, mas a gente confessa. E tem aquele texto de Isaías, que o seu pecado faz separação entre vós e vosso Deus. Só que, com o sangue de Cristo, essa separação, ela deixa de existir. E se ler no final de Isaías, fala da reconciliação que haveria de... É bom ler, né, Felipe? Felipe está em Isaías. Ler o livro todo, lá no final está falando do servo que ia vir e reconciliar o povo eternamente com Deus. O problema é que nós queremos alinhar o arrependimento dos pecados com o perdão de Deus, e não pode fazer isso. Nós pedimos perdão porque nós já fomos perdoados. É consequência e não causa. Porque senão Deus, ele está amarrado com o que eu faço. Eu acho que tem que fazer sua dúvida, né? Não, é que ela não... Nós que recebemos tudo de graça, a gente tem dificuldade de Perfeito. e reconhecer apenas um ato de ordenança e de perdão só com ordenança. A gente quer fazer com que o nosso pedido de perdão seja um pedido de perdão para Deus nos atender. E a gente recebeu de graça, essa teologia do de graça é muito difícil mesmo. Não, a minha dúvida, eu vou parar com isso, mas minha dúvida é essa. Se Deus levou tudo na cruz, a dívida já foi toda paga, então o porquê que Deus quer que a gente confesse todo dia? Porque ele manda, não tem porquê. Ele é soberano e ele ordena. Orai sem cessar. Mas por que eu vou orar? Porque ele mandou. Por que você tem que se arrepender? Porque ele está ordenando. Ele é soberano. Entendeu? É uma questão de obediência pontual. Não é algo que causa, que traz consequências. E sim, porque você é salvo, você se arrepende. Este constrangimento, ele só vem sobre aqueles que são salvos. A pessoa que não é salva, ela fica com remorso. Então eu fui lá e cometi algum erro com o irmão Cláudio, algum pecado com o irmão Cláudio, mas ele pode me prejudicar. Então eu me arrependo para que eu não sofra o ônus do homem. Mas em relação a Deus, não. Pastor, igual Salomão, quando Deus deu a oportunidade de fazer um pedido, ele poderia pedir riquezas, poderia pedir longevidade, poderia pedir tudo, mas com o coração quebrantado, com ser filho, ele pediu só simplesmente sabedoria. Por que ele pediu sabedoria? Quem que pôs isso no coração dele? É porque Salomão era bonzinho. Salomão, ele era um cara legal. Eu não quero dinheiro, eu não quero poder, eu não quero nada, eu quero só sabedoria. Quem colocou aquilo nele? Quem colocou no coração de Abraão, dele sair da terra dele, com a família dele lá, dominava a cidade, que ele era rico, sair de um lugar estabelecido para ir para andar ao léu? Quem foi que colocou no coração de Noé, de passar 100 anos construindo um barco num lugar que não tinha chuva, porque não chovia na terra, não tinha nenhum rio por perto? Essas coisas, elas provêm de Deus. Por que você se arrepende? Porque Ele te constrange. O Espírito Santo, ele convence nós do pecado, da justiça e do juízo. Só pode ser convencido alguém do pecado, da justiça e do juízo quem é o quê? Filho de Deus. Porque o Espírito Santo só habita no coração de quem é filho. Quem convenceu da irmã Chile trazer uma cesta básica para alguém que sente fome? Não sei. Quem foi? Deus. Por quê? Dízimo e oferta também. Por quê? Porque o nosso desejo é satisfazer a nossa vontade. É comigo, é com você, é com qualquer ser humano. É aquele exemplo do ralo que eu dou para vocês. Se tiver que tomar alguma decisão, que eu saia bem na história. Os outros... Continuando. O nosso escrito de dívida foi cancelado. Como isso aconteceu? Ele, Jesus Cristo, assumiu voluntariamente a função de redentor e teve que passar a pagar a penalidade de todos os pecadores por quem morreu. Quem quer pagar? Jesus Cristo falou: eu vou. O preço é esse. Você vai ter que pagar. Isaías 53:5. Sabe de qual aí, Felipe? Oi? Eu sei 53:10. Isaías 53:5. Alguém que não leu ainda? Isaías 53:10. 5. Oh, 50, porque o 10 para a minha cabeça. Aprove a Deus o erro. Vamos lá, 53:5 nos diz assim: mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões
e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Tá, então esse sarado é um sarado espiritual, em que o nosso espírito ele passou a ter vida através do sacrifício de Cristo. A conta dos pecadores foi paga porque Deus fez cair a sua ira sobre o seu Filho encarnado. Foi a manifestação da ira divina do legislador no servo, que substituiu os pecadores por quem morreu. E aí você tem que entender uma coisa: apesar de não haver um dano exterior, digamos assim, sobre o restante do povo de Israel, sobre o planeta Terra e sobre o universo, toda a ira concentrada de Deus foi sobre a vida de Cristo. Todo aquele poder que levou a encher a terra de água, por exemplo, aquele poder foi concentrado sobre a vida de Cristo. Você consegue entender? Dá para você tentar quantificar na sua mente o sofrimento de Cristo? É por isso que nós cantamos: eu nunca saberei o preço dos pecados lá na cruz. Porque se uma bomba cai lá em Hiroshima e faz aquela devastação, você imagina a somatória de todas as bombas nucleares que foram construídas e vão ser construídas, explodindo no mesmo lugar, ao mesmo tempo, você multiplica isso por milhões de vezes. Foi isso que Cristo levou, o impacto. Por isso que Ele, como Deus, Ele olha e fala: meu Deus, por que me desamparaste? Ele entrou em desespero por causa da aflição daquele momento. Tudo convergiu na figura de Cristo. Aleluia. Foi a manifestação da ira divina de Deus no servo, que substituiu os pecadores por quem morreu. Quando Jesus estava na cruz, a ira de Deus veio em sua plenitude sobre ele, a fim de livrar os pecadores da sua ira. Cristo teve que sofrer a ira de Deus. E aí todo o sofrimento que era sobre a vida de Paulo, somou com a vida de Cláudio, somou com a vida de Wallace, somou com a vida da Júlia, somou com a vida da Valentina, somou com a vida da Rosângela, e todos os seres humanos, de Adão até o último, somou todo esse juízo e colocou sobre os ombros de Cristo. Nenhum ser humano consegue resistir a isso. Nós não conseguimos da exposição dos nossos corações. Nós não conseguimos. O primeiro ponto foi que Cristo realmente levou os pecados, os nossos pecados, sobre os seus ombros. Segundo, com respeito aos crentes, Jesus é o salvador da ira que cairia sobre nós e a consequência desse ato de Cristo. Como já foi dito, Deus é justo para com todas as pessoas sem exceção. Ninguém escapa da sua ira. Uns recebem essa ira pessoalmente e outras vicariamente. O que é uma ira manifestada vicariamente? Em cima de terceiros. Deus, o objetivo dele é aplicar a ira dele sobre todos. Só que uns vão pagar pessoalmente e outros vão ser pagos de uma forma vicária pelo sacrifício de Cristo. Todos os homens são merecedores da ira divina, porque são transgressores, mas aqueles que estão em Cristo são livres pessoalmente da ira divina. Romanos 5:9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Aleluia. Vou voltar no 6. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, aí eu volto na pergunta da Menísia. Porque nós ainda éramos fracos. O apóstolo Paulo está falando com quem aqui? Temporalmente com a igreja de Roma. Mas extratemporalmente, digamos assim, ele alcança a minha vida e a sua vida. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios, que eram o que nós éramos, filhos da ira de Deus. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer.
Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele não está preocupado com o que você fez, está fazendo e vai fazer. Ele está preocupado em pagar a conta. É como você chegar num restaurante e falar assim: eu vou pagar a conta, mas você nem sabe o valor. Eu vou pagar a conta, está tudo por minha conta aqui. Foi o que ele fez. O contexto imediato diz que Jesus Cristo é a prova do amor de Deus para conosco. Conosco quem? Os filhos. Pelo fato de ele ter morrido por nós. A consequência dessa morte é que todos aqueles por quem ele morreu são justificados, ou são declarados justos, sem culpa, sem nada a ser pago. Quando Deus olha para você, Ele não vê você, mas Ele vê o sangue do Filho dele derramado. Ele vê o escrito de dívida. É como se tivesse com uma etiqueta, com um papelzinho escrito: esse aqui está pago, está coberto. Quando você entra na garagem daqueles prédios, a pessoa tem aquele crachá ou aquele adesivo no vidro, o cara olha e fala assim: olha, o carro da Shirley pode entrar aqui no estacionamento, porque ela é desse negócio, está pago, está tudo certo. Eu vou tentar entrar com o meu carro, o cara fala: não, cadê o seu adesivo? Em Romanos 8 fala também sobre isso, né? Que quem os condenará? É Deus quem os justifica. Perfeito. Jesus também. Quem vai levantar uma palavra contra você, mesmo Satanás? Se é Deus quem te justifica. Ele morreu por você. Não há ninguém que possa levantar nenhuma palavra contra você. É claro que você não pode usar isso como uma desculpa para você fazer o que você quer. Você olha e fala assim: olha, eu fiz isso, mas eu tenho direito. Não, não é assim. Isso é um acerto espiritual. Nós estamos falando em dia do juízo, não estamos falando em terra, não. Você fez, você paga. Você fez. Não deixa as duas juntas não, por favor. Aqui na terra, você fez, você vai pagar. Eu não quero trabalhar. Não vai comer. A menos que você arranje uma dessas bolsas por aí, né? Você quer ter um carro? Trabalhe. Você quer passar um concurso? Estude. Quer constituir uma família? Trabalhe, constitui, estude, levante recursos. É por isso que esse conceito de adolescente não existe na Bíblia. Meninos com 15 anos, 16, 17, 18 anos, eles não têm direito a ter uma mulher, porque não podem cuidar dela. Ô pai, me dá o dinheiro para o McDonald's. Isso não é bíblico. E nós ensinamos as pessoas de uma maneira errada. É por isso que está isso assim. O contexto imediato diz que Jesus Cristo é a prova do amor de Deus para conosco, pelo fato de Ele ter morrido por nós. A consequência dessa morte é que todos aqueles por quem Ele morreu são justificados. É o sangue de Cristo que nos justifica. Essa justificação pelo sangue garante a libertação da ira. É um passe no dia do juízo. Apenas no dia do juízo. Apenas no dia do juízo. Nunca mais os beneficiários da morte de Cristo enfrentarão a ira, porque esta já foi enfrentada por Cristo. Você passou pelos portões celestiais, você passou pelo juízo, você vai ser julgado, mas você tem um selo. Você passou por aquilo, não há mais choro, não há mais pranto, não há mais ranger de dentes. Nunca mais você vai vir a sofrer. Irmão Cláudio falou assim: olha, não dá para eu levantar, estou com dor no corpo. Nunca mais, irmão Cláudio. Passou pelo dia do juízo, nunca mais o senhor vai ter dor no corpo. Glória a Deus. Nunca mais. Nunca mais você vai ter fome, sede, frio, vai sentir rejeição. Nunca mais. E as pessoas ainda acham que o preço da gente pagar para viver uma vida santa aqui na terra é muito alto. O inferno é aqui na terra, é nada. É nada. Tem um texto, um versículo, falando que, mais ou menos, eu não lembro direito, mas falando que as tribulações dessa época não se compararão com a glória por vir. glória que há de ser. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram,
o que Deus tem preparado para os seus. Não existe. Você pode imaginar. Não tem como. Nada. Você vai poder comer a gordurinha da picanha e não vai fazer mal para o seu coração. Espera até lá. Essa justificação pelo sangue garante a libertação da ira. Nunca mais os beneficiários da morte de Cristo enfrentarão a ira do Senhor, porque essa já foi enfrentada por Cristo. 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 10. Para aguardastes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. E aí o apóstolo Paulo, na carta de Tessalônica, para Tessalônica, ele está falando: aguarda, espera, tem paciência, acalma. Teu fardo está pesado, coloca sobre os meus ombros, continua caminhando, não desiste, vale a pena. Para aguardares dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Paulo é mais específico nesse texto ainda que nós lemos. Ele se refere à manifestação final da ira divina, que ele chama de ira vindoura. Jesus é quem nos liberta dessa ira. Nunca mais Deus nos tratará segundo os nossos pecados. Salmos 103, verso 10. Sim. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui. Consoante as nossas iniquidades. Deus, ele não trata a nós mediante o que nós fazemos. Porque se ele assim o fizesse, não tinha um ser humano na terra. Ele já derrama sobre a vida do ser humano um negócio chamado graça comum, que é para esse mundo não se explodir. Se você acha que o ser humano é ruim, sem a graça comum ia ser pior. Ontem estávamos num seminário sobre sexualidade, o Alice foi, o Felipe foi, eles nem viram isso. Chegou no fim, a irmãzinha lá que estava ajudando na cozinha, foi procurar o celular dela, tinha acabado de comprar, e como ela não pôde assistir, porque estava ajudando na cozinha, ela deixou o celularzinho dela lá gravando em cima do banco. E aí ela foi buscar o celular não estava lá. 180 cristãos ouvindo sobre sexualidade segundo a luz da Bíblia, e um infeliz roubou o celular da irmã. E nós começamos a procurar, procurou, não achou. Aí a filha dela, que estava na cozinha também, falou assim: não tem problema não. Ainda havia um grupo lá. Não deixa a Helena junto, por favor. E aí a irmã começou a falar: olha, eu tenho um conhecido policial, eu conheço alguém da polícia científica, e eu consigo rastrear esse celular. Fica tranquila, irmã, pode deixar. E eles continuaram lá limpando, não estava lá mesmo. Aí um irmão, que foi o que me deu carona até o metrô, ele falou assim: eu vi um filme uma vez, que a pessoa roubou o celular do outro, mas não podia sair do ambiente. O que ele foi? Foi lá no banheiro e jogou no lixo. Eu vou lá olhar. O que ele encontrou lá? O celular. Mas é o homem sendo homem, ser humano sendo ser humano. Se Deus for nos tratar segundo o nosso coração, nenhum ser humano permanece vivo. Mas pelo amor de Deus, pela graça de Deus, você continua aqui. Glória a Deus. Essa semana, se a gente for passar, se eu lembro um tempo atrás, eu falei isso, algumas pessoas ficaram preocupadas. Se a gente pudesse passar agora no projetor a sua vida, momentos, flashback, medley, Deus fazia uma coletânea dos piores momentos e projetasse aqui. Será que você ia continuar sorrindo? Será que eu ia continuar sorrindo? Porque eu ia ser o primeiro a passar, né? Será que você ia continuar nesta igreja depois de você ver o que passou na minha mente nessa semana que se passou? Mas Deus fala: eu não olho para você esse tempo de iniquidade,
E para aguardares do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus nos livre da ira vindoura, porque ele já pagou o preço pelo meu pecado e pelo seu pecado. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem um versículo que Davi fala, abeste os meus ouvidos, não me queres sacrifícios pelos meus pecados, mas no rolo do livro, no livro da vida está o meu nome. Amém. Nós temos que ser gratos a Deus, porque Ele continua nos dando a permissão de nós caminharmos. Você tem que meditar naquilo que você faz, naquilo que você pensa. As ações, elas têm consequências. Senhor, em nome de Jesus, te agradecemos pelo teu sacrifício e pedimos perdão ao Senhor, porque o meu pecado, os meus pecados, eles trouxeram sobre o Senhor mais dor. Sem o meu pecado seria mais fácil para o Senhor suportar na cruz. Mas devido às minhas ações, os meus pensamentos, eu tornei, Pai querido, sim, o teu sacrifício muito mais difícil, muito mais pesado. Quero, Pai querido, pedir perdão ao Senhor pelos meus pecados que já se foram, pecados que continuo praticando, pecados que ainda vou praticar, pecados que ainda nem sei que são pecados, Pai, mas que a Tua palavra já me condena. Agradeço ao Senhor, porque o Senhor levou sobre si a ira que era destinada sobre a minha vida. Que eu possa me constranger mais e mais, Pai, a cada dia, e me tornar um filho, uma filha amada em quem o Senhor tem prazer. Oro em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus.